Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, Atos 12, de 1 a 23, e corresponde à semana 14 do Guia Devocional no livro de Atos dos Apóstolos, cujo título é Nova Prisão de Pedro. Vamos à leitura do texto bíblico. Nessa ocasião, o rei Herodes prendeu alguns dos que pertenciam à igreja com a intenção de maltratá-los e mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isso agradava aos judeus, prosseguiu prendendo também Pedro durante a festa dos pães sem fermento. Tendo prendido, lançou-o no cárcere, entregando para ser guardado por 4 escoltas de 4 soldados cada uma. Herodes pretendia submetê-lo a julgamento público depois da Páscoa. Pedro então ficou detido na prisão, mas a igreja orava intensamente a Deus por ele. Na noite anterior ao dia em que Herodes iria submetê-lo a julgamento, Pedro estava dormindo entre 2 soldados, preso com 2 algemas, e sentinelas montavam guarda à entrada do cárcere. Repentinamente apareceu um anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela. Ele tocou no lado de Pedro e o acordou. "Depressa, levante-se", disse ele. Então as algemas caíram dos punhos de Pedro. O anjo lhe disse: "Vista-se e calce as sandálias." E Pedro assim fez. Disse-lhe ainda o anjo: "Põe a capa e siga-me." E saindo, Pedro seguiu, não sabendo que era real, que se fazia por meio do anjo. Tudo lhe parecia uma visão. Passaram a primeira e a segunda guarda e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. Ele se abriu por si mesmo para eles e passaram. Tendo saído, caminharam ao longo de uma rua e, de repente, o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: "Agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava." Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Pedro bateu à porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta e exclamou: "Pedro está à porta." Eles, porém, lhe disseram: "Você está fora de si." Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram-lhe: "Deve ser o anjo dele." Mas Pedro continuou batendo, e quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Mas ele, fazendo-lhe sinal para que se calassem, descreveu como o Senhor o havia tirado da prisão e disse: "Contem isso a Tiago e aos irmãos." Então saiu e foi para outro lugar. De manhã não foi pequeno o alvoroço entre os soldados quanto ao que havia acontecido a Pedro. Fazendo uma busca completa e não o encontrando, Herodes fez uma investigação entre os guardas e ordenou que fossem executados. Depois Herodes foi da Judéia para Cesareia e permaneceu ali durante algum tempo. Ele estava cheio de ira contra o povo de Tiro e Sidom. Contudo, eles haviam se reunido e procuravam ter uma audiência com ele. Tendo conseguido o apoio de Blasto, homem de confiança do rei, pediram paz, porque dependiam das terras do rei para obter alimento. No dia marcado, Herodes, vestindo seus trajes reais, sentou-se em seu trono e fez um discurso ao povo. Eles começaram a gritar: "É voz de um Deus e não de homem." Visto que Herodes não glorificou a Deus, imediatamente um anjo do Senhor o feriu, e ele morreu, comido por vermes. Herodes Agripa I era neto de Herodes o Grande e sobrinho de Herodes Antipas, sendo este último aquele que ordenara decapitar João Batista e interrogar a Jesus antes de sua crucificação. Quando Herodes Antipas foi exilado, Herodes Agripa I recebeu dele a tetrarquia, juntamente com os territórios governados por Herodes Filipe e Lisânias, e posteriormente também as províncias da Judéia e de Samaria. Dessa maneira, Herodes Agripa I governava sobre território semelhante àquele de seu avô, Herodes o Grande. Essa expressividade política fez com que Herodes Agripa I recobrasse autoridade para tomar decisões independentes, inclusive envolvendo pena de morte, sem a necessidade de obter aprovação de instâncias romanas superiores. O historiador Flávio Joséfo retrata Herodes Agripa I como político astuto, apresentando-se aos judeus como adorador do Senhor e tornando-se inclusive membro do grupo ascético dos nazireus. Nessa linha de atuação, ele começou a capturar cristãos para torturá-los, a fim de agradar aos judeus e, dessa forma, assegurar estabilidade política a seu governo. Assim, a perseguição aos cristãos, anteriormente empreendida pelos religiosos judeus, agora passava a ocorrer pelas mãos de Roma. Inicialmente, Herodes mandou decapitar Tiago, irmão de João. Fez isso secretamente, sem que Tiago tivesse julgamento ou direito à defesa. Como a atitude recebeu aprovação judaica,
decidiu aprisionar Pedro para torturá-lo e executá-lo publicamente, depois da celebração da Páscoa. Com as prisões, torturas e a execução de Tiago neste momento das festividades, em que afluía a Jerusalém grande quantidade de judeus, Herodes claramente tensionava alcançar visibilidade por suas ações. No cárcere, o monarca colocou Pedro sob a vigilância de 4 escoltas, cada uma composta por 4 guardas. Ele dormia entre 2 soldados e estava preso a 2 algemas, com sentinelas à frente de sua cela. A igreja, sediada à casa de Maria, mãe de João Marcos e tia de Barnabé, orava intensamente a Deus por Pedro. Foi então que um anjo do Senhor apareceu ao apóstolo na noite anterior ao julgamento, fazendo com que suas algemas caíssem e conduzindo para fora da prisão. Transpondo 2 fileiras de guardas, ambos chegaram ao portão de ferro do cárcere que dava para a cidade, o qual se abriu sozinho, e o anjo deixou após isso. Num primeiro momento, Pedro ficou sem saber se a ocorrência sobrenatural era real ou uma visão, mas então percebeu que sua libertação de fato havia sido concretizada. Dirigindo-se à casa de Maria e de João, onde a igreja estava reunida, orando, a serva da casa, Rode, veio atender a porta. Todavia, não a abriu inicialmente, indo anunciar aos de dentro da casa que Pedro estava ali. Uma concepção comum daquela época era de que cada indivíduo possuía um anjo que o auxiliava, o qual às vezes tornava-se visível assumindo a aparência da pessoa protegida. Os escritos de Filo registram a crença de que as almas partidas dos homens bons oficiavam como anjos ministradores. Dessa maneira, os indivíduos reunidos à casa de Marcos provavelmente presumiram que Pedro já havia sido executado por Herodes e que à porta deles estava seu espírito atuando como anjo para dar algum aviso particular à igreja. Como Pedro insistia à porta, finalmente abriram-na perplexos. Então, o apóstolo relatou-lhes como fora sua libertação da prisão, ordenando que contassem tudo a Tiago, irmão terreno de Jesus, que era um dos líderes da igreja em Jerusalém. Na manhã seguinte, ao constatar que Pedro não se encontrava mais preso, Herodes mandou executar todos os guardas que outrora haviam no mantido sob custódia. Enquanto Pedro é o ator humano principal de Atos de 1 a 12, Paulo assume o protagonismo entre os capítulos 13 e 28 do mesmo livro. Com efeito, a partir de Atos 12 e 17, Pedro não será mais mencionado, com exceção de sua breve presença por ocasião do Concílio de Jerusalém. O que sabemos acerca do restante da vida do apóstolo? Além do relato de Atos acerca dos fatos concernentes à vida de Pedro, há evidências bíblicas e extra-bíblicas de que ele não tenha limitado suas atividades à Palestina. Apesar de Gálatas 2:9 conter uma divisão de territórios para as viagens missionárias dos primeiros apóstolos, segundo a qual Tiago, o irmão terreno de Jesus Cristo, João e Pedro deveriam dirigir-se aos judeus, enquanto que Paulo e Barnabé pregariam o evangelho aos gentios, os destinatários da carta de 1 Pedro são igrejas gentias, situadas na Ásia Menor, na atual Turquia. Ademais, a referência velada a Roma, Babilônia, em 1 Pedro 5,13, como o local de onde ele escreveu sua primeira epístola, mostra-nos que Pedro residiu na capital em algum momento de sua vida. Os escritos dos pais da igreja mais dignos de aceitação quanto às atividades de Pedro em Roma são os de Clemente, cooperador do apóstolo Paulo. Uma carta de Clemente à igreja de Roma era tão conhecida dos primeiros cristãos quanto as de Pedro e de Paulo. Na missiva, Clemente insinuou que Pedro sofrera martírio na capital do império durante o reinado do sombrio Nero, provavelmente entre 64 e 70 d.C. A tradição de que Pedro tenha sido crucificado de cabeça para baixo provém de um relato de 170 d.C., de Dionísio de Corinto, o qual padece de confiabilidade, de maneira que sabemos que Pedro foi condenado à morte em Roma, mas desconhecemos o método de sua execução. Em sua epístola aos Romanos, escrita em 57 d.C., Paulo cita uma longa lista de colaboradores no capítulo 16, mas não Pedro. Por outro lado, a carta de 1 Pedro foi composta de Roma entre 62 e 64 d.C. Tais fatos, bem como as considerações supracitadas, permitem-nos situar a permanência de Pedro em Roma como presbítero da igreja ali sediada entre 57 e 70 d.C.
Se escrita em 62 d.C., a epístola inicial de Pedro talvez tenha sido incitada pela primeira prisão de Paulo, ocorrida entre 59, 61 ou 62 d.C., fazendo com que o outrora apóstolo dos judeus se voltasse aos gentios. Se, por outro lado, a epístola de Pedro tiver sido redigida em 64 d.C., o incêndio de Roma, pelo qual Nero responsabilizou os cristãos, pode tê-la motivado diante do aumento da perseguição contra o cristianismo em toda a extensão do império. Agora que finalizamos nossas considerações sobre a biografia do apóstolo Pedro, voltemos ao texto bíblico em foco nesta semana. Os versículos de Atos 12, 19 a 23 mostram-nos as circunstâncias da morte de Herodes Agripa I, que sabemos ter ocorrido em 44 d.C. É notório o contraste entre o detalhamento empreendido por Lucas, autor do livro de Atos, ao relatar o falecimento do vil Herodes, e o tom pesarosamente lacônico outrora usado para descrever a execução de Tiago, irmão de João. Atos 12:20 indica que o governante fora a Cesareia resolver um incidente com as cidades de Tiro e Sidom, que integravam a província da Síria. Tais localidades eram habitualmente supridas pelas plantações da Galileia, e um desentendimento havia feito Herodes interromper o fornecimento de comida a seus habitantes. Desabastecidos de alimento, os sírios conquistaram o apoio do eunuco de Herodes Agripa I, o camarista Blasto, para conseguirem a audiência real, que é aqui descrita. Na realidade, Herodes atendeu à reunião aproveitando que em Cesareia se fazia uma festa em celebração ao retorno seguro do imperador Cláudio das Ilhas Britânicas, informação esta que obtemos dos escritos do historiador Flávio Josefo. Herodes se vestiu com tamanha pompa para a ocasião que, quando os súditos viram-no assentado em seu trono, aduladores começaram a clamar: "Ele é um deus", recebendo a anuência de todo o povo ali presente. Este foi acontecimento extremo para que Deus decidisse punir o monarca com uma morte mais marcante do que seu aparecimento em vestes reais. As narrativas de Atos 12:23 e do historiador Flávio Josefo em conjunto permitem-nos inferir que um mal súbito apossou-se de Herodes Agripa I durante a solenidade, fazendo com que tivesse que ser retirado do teatro rapidamente. Uma provável infecção resultou em putrefação de seus tecidos subcutâneos e musculares que durou aproximadamente 5 dias, período após o qual veio a falecer. Vermes surgiram nas áreas lesionadas e passaram a devorá-las. Herodes Agripa I deixou um filho, Herodes Agripa II, perante o qual o apóstolo Paulo apresentaria sua defesa quando perseguido. Aplicação prática. Pedro sabia que haveria de sofrer martírio, mas no texto lido de Atos 12, de 1 a 23, sua hora ainda não era chegada. Nas perseguições e prisões a que foi submetido, ele aprendeu grandemente sobre a importância do sofrimento para o cristão. Veja o que ele escreveria mais adiante em sua epístola. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. 1 Pedro 2:21. E, portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. 1 Pedro 4, de 1 a 2. Pedro está querendo dizer que sofrimentos por amor a Cristo promovem nossa santificação. Infelizmente, seu ensino contrasta amplamente com a concepção triunfalista da Igreja Evangélica Ocidental da atualidade. Assim, é fato que a rejeição ao sofrimento pelos assim ditos cristãos da pós-modernidade priva-os de atingirem a santificação, que é primordial ao desenvolvimento do caráter cristão. Veja o que Ricardo Barbosa de Souza diz a respeito disso em sua obra Janelas para a Vida, Espiritualidade do Cotidiano. Do ponto de vista natural e secular, o desejo pelo sofrimento e a habilidade de dar boas-vindas a ele é a mais incompreensível contribuição que os santos da Igreja têm para nos oferecer. No entanto, se olhamos para a primeira carta de Pedro, vemos que ele procura dar ao sofrimento e à dor um lugar importante no processo da nossa santificação e identificação com Cristo. Para Pedro, o sofrimento de Cristo não foi apenas um fato relacionado à sua obra salvífica, mas também um exemplo a ser seguido, um princípio a ser adotado. Você compreende agora a importância de alcançar santificação mediante os sofrimentos causados por sua fé em Jesus?
O texto lido suscita ainda outra questão, a qual nos leva a importantes ensinos. Em Atos 12:15, vemos conceitos referentes aos anjos que são estranhos aos cristãos da atualidade. O que a Bíblia realmente diz a respeito desses personagens? Um interessante artigo do site God Questions ajuda-nos a entender este tópico. Primeiramente, anjos são seres espirituais, isto é, são criaturas como nós, porém sem corpo. Existem anjos bons e maus, esses últimos também designados como demônios. Ambos, anjos bons e maus, apesar de espirituais, têm inteligência, emoções e vontade. Existem milhões de anjos, mas a Bíblia não menciona um anjo particular a cada indivíduo. A referência aos anjos dos pequeninos, feita por Jesus em Mateus 18:10, alude ao fato de haver anjos destinados ao povo de Deus em geral. Como criaturas, anjos detêm um conhecimento limitado, embora maior do que o dos seres humanos, dada sua existência muito mais prolongada do que a nossa. Anjos correspondem a uma ordem completamente diferente da do homem. Por este motivo, seres humanos não se tornam anjos após a morte, o que nos permite concluir que a concepção externada em Atos 12:15 é um folclore popular infundado da época. Por outro lado, anjos podem transmutar-se, o que incluiria assumir a aparência humana até certo ponto, mas não se transformam permanentemente em humanos. Criaturas angelicais servem aos seres humanos, e não o contrário. Em Hebreus 1:14, lemos que anjos são seres espirituais a serviço dos cristãos, guardando-os. Não devem ser em hipótese alguma objeto aos quais direcionamos nossas orações ou nossa adoração, pois são seres criados como nós. A interferência de anjos bons e maus no destino humano está condicionada à autoridade soberana de Deus. Anjos bons obedecem a Deus para proteger os seres humanos com tamanha intensidade a ponto de celebrarem suas conversões. Anjos maus possuem uma natureza essencialmente rebelde, porém a superioridade infinita do poder de Deus os obriga a agirem dentro de limites que ele estabelece. Através deste modo de ação, Deus faz redundar a rebeldia humana, catalisada pelos demônios, para seu eterno louvor. Assim, mesmo quando Deus permite o mal mediado pelas ações de Satanás e de seu séquito, sua finalidade última é restauradora. Por fim, teço a este ponto da reflexão um breve desfecho a respeito da atuação do apóstolo Pedro. Sua trajetória de discípulo intempestivo, a líder ousado da igreja primitiva, concedeu a ela subsídios para seu desenvolvimento inicial, notadamente entre os judeus, embora com abertura à pregação do evangelho aos gentios. Trazendo da mente para o coração. Faz frio na masmorra de Herodes. De um lado e do outro, estou agrilhoada a guardas romanos. Há sentinelas vigiando a entrada do cárcere. Soldados revezam-se para garantir que não haja qualquer chance para minha fuga. Herodes se delicia pela expectativa de apresentar-me aos judeus, torturando-me e executando-me como um espetáculo público. Os religiosos malignos, por sua vez, anseiam por ver o movimento iniciado por Jesus Cristo terminado. E que maneira mais eficaz haveria do que assassinando a mim, um dos líderes da igreja, aos olhos de todos? E conquanto este raciocínio permita-me depreender o pano de fundo político envolvido na ordenação de minha morte, a imagem que não sai de minha cabeça é a de um idoso. E não sem razão. Lembro-me da metáfora utilizada pelo Cristo ressurreto para referir-se à maneira através da qual eu provaria meu amor por ele. Pedro, pode ter certeza de que acredito na intensidade de seu amor por mim, apesar de você ter negado conhecer-me previamente. Sei disso porque você sofrerá martírio por mim no futuro. Assim como um homem já velho estende as mãos para que outra pessoa o vista, chegará o dia em que você fará o mesmo, sendo levado para onde você não deseja ir, a fim de que seja executado. Será chegada a minha hora? Passo-me lapsos de minha infância e adolescência simples de pescador. Lembro-me do período em que integrei o movimento iniciado por João Batista e da expectativa envolvida na vinda do Messias por ele anunciado. E após isso, aquela pesca milagrosa em que conhecemos Jesus, a partir da qual ele nos convidou a segui-lo. Parece que ainda sinto aquele misto de espanto e inadequação por ser chamado a compor o séquito de discípulos daquele mestre revolucionário. E então recordo-me das desconstruções progressivas por que passei acerca da concepção política e triunfalista que eu tinha do Messias. Até que percebi que Jesus não era mero homem. Seus milagres, seus elevados ensinos mesmo sem uma preparação rabínica formal, a multiplicação dos pães,
o andar sobre as águas, a repreensão ao mar e aos ventos naquela tempestade. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, e quando percebi isso, concluí que apesar de todas as dificuldades envolvidas em segui-lo, não era possível a mim ir a nenhum outro, pois somente ele tem as palavras de vida eterna. E a partir de então, mesmo com meus erros, minha infidelidade e o abandono a ele no momento em que eu mais devia ter estado presente, ele me restituiu e incumbiu-me de cuidar desta igreja que agora se dissemina pelo mundo como um rastro de pólvora aceso, incomodando inicialmente os religiosos judeus e agora ao próprio Império Romano. Lágrimas sobrevêm-me. Lembro-me de Tiago e de como eu, ele e seu irmão João estávamos sempre próximos de Jesus em momentos cruciais, da gloriosa visão da transfiguração ao gemido de dor do Getsêmani. Quantas coisas vivemos juntos, e agora este querido amigo foi tirado de nós, e eu serei o próximo. Um facho incontrolável de luz e o som dos grilhões de minhas mãos subitamente abrindo-se coincidem com o exato momento em que uma de minhas lágrimas alcança o chão gélido e fétido da masmorra. Inebriado por tanto chorar, a princípio, não consigo depreender se o que vivencio é real ou uma visão como a que recentemente tive do lençol estendido desde o céu. Um anjo aparece e guia-me para fora da prisão. Meus movimentos não parecem propriamente meus e caminho como se as pernas não fossem minhas, até ver-me em frente à habitação de João Marcos, uma das casas onde a igreja costuma reunir-se, escondida. Estou livre, ainda não chegou minha hora, e isso significa que há muito o que fazer por Jesus. Senhor, neste exercício imaginativo, postulo superficialmente acerca do turbilhão de coisas que Pedro teria pensado quando estava preso, à beira de sua provável morte. A ansiedade em torno do desfecho de seu caso e os sentimentos relacionados a Jesus e àqueles de quem cuidava na igreja nascente, certamente ocuparam sua mente. Neste exato momento, experimenta a pandemia de coronavírus. Conhecidos faleceram e entes queridos contraíram a moléstia. O medo paira sobre nós e não sabemos o dia de amanhã. Como Pedro, fico a pensar no desfecho que aguarda a todos, e minha primeira tendência é a de pôr-me ansioso e desesperado. Mas então entrego-me ao Senhor, que governa os destinos dos homens e tem meus dias escritos em seu livro, antes mesmo que eu nascesse. Se vivo ou se morro, sou seu, Pai. Mas se permaneço vivo, é para servir ao doce Jesus, que me resgatou da morte eterna. Conduza-me com resiliência ao caminho do sofrimento, se assim for de sua vontade, para que minha santificação seja concretizada, a exemplo do que viveu o Mestre. Que a bendita esperança da ressurreição seja a lembrança perene trazida à mente pelo Espírito Santo, não somente neste momento, mas guiando toda a minha existência. Amém. Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de Atos 12, de 1 a 23, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, relembre as circunstâncias envolvidas na tortura de alguns cristãos, na execução de Tiago, irmão de João, e na prisão de Pedro, por Herodes Agripa I. Terça-feira, Pedro não é mais mencionado depois de Atos 12, 17. O que realmente sabemos acerca de seus dados biográficos após isso? Quarta-feira, perseguições e outros sofrimentos por amor a Cristo promovem nossa santificação. Ouso dizer que não há santificação sem tais adversidades. Reflita acerca do papel do sofrimento como um instrumento de Deus para purificar sua conduta e contraste-o com a concepção triunfalista da Igreja Ocidental da atualidade, que atrela a fé à rejeição de qualquer tipo de contrariedade. Quinta-feira, qual o ensino bíblico a respeito dos anjos? Recorde quais foram os 6 pontos concernentes a este assunto sobre os quais tratamos aqui. Sexta-feira, releia a oração contida no item Trazendo da Mente para o Coração e faça você sua oração com suas próprias palavras ao Senhor. Se você experimenta neste momento uma situação que coloca sua existência em risco, que esta seja uma oração de entrega e confiança em sua soberania. Sábado, quais as implicações práticas do texto de Atos 12, de 1 a 23 para a sua vida?